sido que o Senhor preparou nessa noite para nos trazer a tua mensagem, Deus. Prepara-nos, Deus, prepara-nos para ouvir a tua voz mais uma vez. Prepara a nossa terra para receber a chuva. Prepara as nossas vidas para receber o maná que vai descer do céu, Deus. Usa o teu filho, cobre ele com o teu sangue. Repreenda agora toda a malignidade, Deus, que queira interferir, que queira atrapalhar, Deus, porque operando o Senhor, ninguém pode impedir, Deus. Então continua usando o teu filho nessa noite e fala conosco. Fala, porque a tua igreja ouve, em nome de Jesus. Recebam com alegria o nosso pastor em nome de Jesus. Obrigado, Cleiton. Um dia eu queria ter sua voz, viu? Essa voz bonita. Você, Jair. Cadê Jair? Né? E Rogério, né? Vozeirão assim. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Muito boa noite, queridos. Que o Senhor permaneça conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai querido e amado, derrama Teu Espírito Santo sobre nós, Senhor. Nos dê uma noite de paz, entendimento e muita sabedoria. Coloca as Tuas palavras, Senhor, através da boca desse humilde servo, para que possamos sair daqui hoje edificados na fé e fortificados na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 10, quem puder acompanhar, Marcos capítulo 10, versos de 46 a 52. Mas antes disso, queridos, eu gostaria de pedir permissão a vocês para fazer uma pergunta pessoal, né? Porque, aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais, né? Porque as perguntas pessoais normalmente nos deixam numa situação desagradável, nos coloca no paredão, mas ninguém gosta, por isso que temos que pedir permissão para perguntar à igreja do Senhor: como está a sua visão de Jesus hoje, neste momento, aqui, agora, na presença do Senhor? Como é que vocês conseguem enxergar Cristo na vida de vocês, hoje e sempre? Vocês estão felizes? Amém. Glória a Deus. Essas perguntas vocês não precisam responder para mim não, viu? A resposta fica no coração de cada um. Amém? Diz o texto sagrado: e foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, você foi salvo porque teve fé. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Irmãos, nesta passagem bíblica maravilhosa, pode sentar, por favor. Nós vamos ver, compreender as 4 visões de Bartimeu, quando viu Jesus. As 4 visões que ele tinha de Cristo. Porque Marcos, nesses capítulos, Marcos conta a história da cura de 2 cegos, né? Um no capítulo 8 e agora no capítulo 10. E entre essas histórias, Jesus viajava com seus discípulos e conversando com eles a respeito da sua morte, do seu tormento, do seu martírio. Por 3 vezes, Jesus falava com eles que estava indo para o martírio.
Aquele momento que ele ia ser entregue para ser morto e crucificado. Mas as respostas que Jesus ouviu dos seus discípulos, acabou que não agradou ao Senhor, porque eles não estavam entendendo a proposta de Jesus. Então, Jesus percebeu que eles estavam cegos espiritualmente. Eu pergunto à igreja, nós estamos verdadeiramente com a visão aberta para Jesus? Percebam bem, é um compromisso que nós temos com o Senhor. Nós verdadeiramente estamos com a visão aberta para Cristo, porque olhe bem, ele conversava com os discípulos sobre o martírio, e eles retrucavam: Senhor, não é como dizendo, por exemplo, né? Como é que você vai entrar em Jerusalém, rapaz, para morrer? Que homem é esse? O homem disse para mim que ele vai entrar em Jerusalém para morrer. Não, não pode. Mas Jesus tinha que passar por esse processo para ele cumprir o seu ministério e nos salvar do pecado. Amém? Então, queridos, nós temos que compreender isso antes de entrarmos no texto, diretamente. Tá? Porque Jesus também vai falar, aqui Marcos vai citar Pedro, Tiago e João. Eram aquelas pessoas que estavam mais próximas de Jesus. Observe que quando ele diz, e foram para Jericó, quando Jesus saía de Jericó. Jericó, naquela época, existia duas Jericó. A primeira que foi totalmente destruída, e a segunda que foi construída por Herodes, era bonita e bela. E a distância entre uma e outra não dava 1,5 km, mais ou menos, 1,3 km. Por isso que Jesus entrava e saía com facilidade. Mas o texto vai nos dizer que juntamente com os discípulos, numerosa multidão. Olha, queridos, Jesus quando passava, quando ele começou o seu ministério, quando ele foi batizado por João Batista e começou a caminhar, os discípulos de João procuraram ele, e ele chamou e disse: olha, aquele é quem vocês devem seguir. Eles nem conversaram, e aí seguiu Jesus. Então Jesus caminhava, e a cada momento, a cada passo que o povo crescia, ele parava e pregava. Ele parava e ensinava. E quando nós ouvimos a Bíblia falar em grande multidão, irmãos, era tipo, né, na linguagem popular, era uma galera. Não era pouca gente não. Não era 5 mil, 10 mil pessoas não. Era 15, 20, 30 mil pessoas. Era muita gente. E nesse momento que ele está indo para Jerusalém, que ele está indo para Jerusalém, para o martírio, para a morte, e morte de cruz. Porque teria que ser tudo consumado. E a consumação da morte de Cristo nos deu o quê? Pode falar. Salvação, libertação, amor, paz, união, humildade em nossos corações. Então, queridos, observem bem. Então Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, cego, coxo. Qualquer pessoa que tivesse qualquer problema físico naquela época, que não pudesse tirar o seu sustento, a única opção para ele era a mendicância. A única opção era a mendicância. Só que os judeus levavam isso a sério. Eles ajudavam eles de qualquer forma. Eles não ficavam em dificuldades. E eu pergunto para nós, hoje, nos tempos atuais, nós estamos aqui na igreja do Senhor. Todo mundo tomou um cafezinho em casa, não tomou? Ou não? Estou sentindo o povo está meio fraco, né? Tomaram café? Então diga amém. Bem forte, amém? Pronto. Está fraco ainda, né? Pela quantidade, assim. Então, a única opção era essa. Mas nós, hoje, fazemos até mais de 3 refeições diárias. E quem é pai e mãe e tem filho sabe quanto a gente ouve dele reclamação. Sim ou não? Não é verdade? Ah, minha mãe, esse pão. Ah, meu pai, esse pão, né? Esse negócio, não tem nenhum queijo. Ainda querem queijo. E queijo está baratinho, R$90 o quilo, né? 2 fatias de queijo que vai no mercado é R$15. Só dá para comer uma pessoa. E é fininha, viu? Daqui você levanta e vê a ilha do outro lado. Vê o ferryboat, vê até o nome do ferryboat, né?
fininho. E se dividir para dois é um problema. Então, é um problema. Mas naquela época, irmãos, era problema para eles. Ele ficava, não tinha outra opção. Só tinha essa, não tinha reconhecimento social, não tinha um ambiente social. Eram cegos, não podiam ler a escritura, eles ficavam à mercê do ouvido e ouvir o que as pessoas falavam. Para entender a lei, estavam à mercê da lei. Eles não podiam enxergar. Tá? E continuando o texto, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E nessa passagem, ele agora vê em Jesus uma esperança. Eu pergunto, quem está vendo que existe uma esperança em Jesus essa noite? Quem está vendo uma esperança em Jesus essa noite? Então, liberte-se, querido, aceite Jesus. Ele não disse que era um caminho, Jesus disse que ele era o caminho. Ele não diz que ele era uma opção de caminho. Jesus vai dizer: eu sou o caminho. Amém? Então não existe dois caminhos, como nós vemos ouvindo muito lá de trás. Ah, existe o caminho do mal, existe o caminho do bem. Não existe dois caminhos. Senão Jesus já estava escrito: olha, eu sou o caminho, mas tem outro. Se você quiser seguir, problema seu. Não, eu sou o caminho. Ele é o único intermediário entre nós e Deus. E ele vai dizer lá atrás, então, que se nós pedirmos tudo ao Pai em nome dele, já foi dado, queridos. Irmãos, o que é nosso, já está reservado por Deus. O que é que nós precisamos fazer, pastor, para conseguir, então, essa bênção? Joelho no chão, queridos. Jejum, oração, aceitar Jesus, fazer a obra de Cristo. É isso que ele está dizendo para nós neste texto. Então, quando ele vai gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, ele vê em Cristo uma esperança. E nesse momento, Jesus não reclama. Porque se nós voltarmos um pouquinho, nós vamos ver que lá no início, quando Maria vai a ele e diz: o vinho acabou, na festa de casamento. O que é que ele diz? Que parte eu tenho contigo, mulher? Ainda não é a minha hora. Ele não queria ser reconhecido. Então, quando ele curava, ele dizia: vai ser presente, mas não diga que foi eu. Olha que nessa passagem ele não reclama, porque agora estava indo para o martírio. Então, agora ele deveria ser conhecido, ele deveria estar se apresentando como o verdadeiro filho de Davi, aquele que viria para a nossa salvação. Glória a Deus. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele agora está vendo em Jesus uma oportunidade, uma única oportunidade. E por que, pastor, ele está vendo isso? Porque ele está indo para o martírio. Ele entrando em Jerusalém, ele iria ser o que? Ele ia ser preso, condenado e morto. E Bartimeu não ia ter outra oportunidade, jamais viria ele novamente. E agora então, ele está vendo em Cristo a oportunidade. Eu só tenho esta oportunidade. Eu pergunto, queridos, hoje vocês veem em Jesus oportunidade? Se vocês veem em Jesus uma oportunidade, dê um glória a Deus daqueles de rachar a parede. Porque é isso que ele quer de nós. É isso que ele espera de nós. E é isso que nós temos que fazer para agradar a Deus. Bartimeu não contou conversa, gritou mais alto. E observe que muitos o repreendiam. Quem é que nos repreende para não vir à igreja? O inimigo. O inimigo, queridos, se vocês não sabem, eu sei que vocês sabem, mas se vocês não sabem, vão saber novamente. O inimigo, ele é traiçoeiro, ele é complicado, né? Aquele amigo que a gente tem de muito tempo, aquele tio, aquela avó, aquela mãe, vai estar afastado há muito tempo, no dia do culto de consagração, de libertação, de vitória, aí chega em tua porta e bate: olha eu aqui. Aí você: mas irmão, aí ia para a igreja, e o povo me esperando na igreja, e agora, aí não vai. Mas tem domingo, né? Eu vou domingo. Aí chega domingo e aparece outro, batendo na porta.
A gente abre a porta, mas rapaz, não tem de noite. Quando der 6 horas, 6h30, 6h45, saindo para o culto, chega mais um. E aí, vizinho, tem o aniversário do menino aqui, vamos chamar o seu. Assim, pô, rapaz, eu ia para a igreja. Mais outro. O inimigo tira, ele faz tudo para desviar aqueles que querem seguir a Jesus. Não permitam jamais que o inimigo entre na casa de vocês. Porque o nosso pior já está dentro de casa, que é a televisão. Nós temos consciência disso. Amém? Então ele vai, repreende ele, né? Para se calar, não grite não, rapaz. Ou seja, sua oportunidade, depois vem, deixa eu me passar para adiantar ao lado dele. Ele não aceita. E olha que coisa interessante, no verso 49, Jesus parou e disse, chame um cego. Jesus estava indo para o martírio. Olha que lição importante nós temos aqui. Não importa o compromisso que vocês tenham, é que o texto está nos dizendo. Jesus estava indo para o martírio. Ele sabia que ia ser entregue para ser morto, mas ele para atender um chamado. E nós temos a responsabilidade com o Senhor também de parar o que estamos fazendo para atender o chamado quando Ele nos chamar. Sempre eu vejo crente dizer que vai vingar uma situação. Crente não pode vingar. O crente vive em Cristo. Cristo vive no crente. Não é assim, meu irmão? Vive no crente. Então, nós não podemos ter sede de vingança. Até pensamos, é lógico, né? Nós somos pecadores, estamos aqui por isso. Ainda, mas o que eles não sabem aí fora, todos sem exceção, é que eles existem ainda por causa da igreja do Senhor. Porque Jesus, quando partiu, disse o quê? Eu estou indo preparar o caminho, alugar a casa para vocês, mas deixo sobre vós o meu Espírito, para tomar conta da minha igreja, para fazer a minha obra. E se vocês clamarem por mim, eu estarei sempre no meio de vocês, diz o Senhor. Amém? E Ele está conosco, sempre que estamos aqui, ou em casa, ou em qualquer lugar, 2 ou mais reunidos, tenha certeza que Ele está no meio, e olha que Ele não está do lado, nem na frente, nem atrás. Ele vai dizer, 2 ou mais, eu estarei no meio. Ele estará sempre no meio, nos ensinando. Jesus, então, para tudo. O pessoal diz, mas o senhor vai... Para tudo. E aí, soa aquele silêncio. Ele para e diz, chame o cego. Então chamaram aquelas mesmas pessoas que repreendiam antes. Agora vai chamar ele. 2 coisas interessantes ele vai dizer aqui, ó. Coragem, levante-se, porque Ele está chamando você. Irmão, Jesus está nos chamando o tempo todo. Jesus está nos chamando o tempo todo. A passagem que eles queriam deixar, não, as crianças não podem ir, Ele vai dizer o quê? Vinde a mim, as criancinhas, deixe elas passarem. Jesus jamais deixou de atender ninguém. A mulher síria, né? A mulher hemorrágica, Zaqueu, desse tamanho, um tampinha, teve que subir na árvore. Mas não olhei para o senhor não, viu, bispo? Não olhei para o senhor não. O senhor me olhou assim de aqui, não? Porque ele era pequenininho mesmo. Ele viu, ouviu, já vai passar um homem aqui, porque esse cara tem que ver, e sobe na árvore, e a coisa mais surpresa da vida de Zaqueu foi que Jesus olhou para trás, ele não conhecia ele, nunca tinha visto, e chama ele pelo nome. Jesus chama vocês agora pelo nome, Ele chama pelo nome, nós temos que ir a Ele, quando Ele chama o nosso nome. Amém? E Zaqueu ficou... Oxe, que é esse cara, o cara nunca vi na minha... O cara me chamou pelo meu nome. E ainda disse mais, estarei contigo na tua casa. Prepare o banquete. Vou rangar lá. Né? Terça-feira eu vim rangar aqui uma língua excelente. Não só padinho de língua. Pronto.
Mas Jesus chamou Zaqueu pelo nome, ele ficou estarrecido, disse, gente, como é que o cara me conhece? Nós sabemos que Zaqueu era o cobrador de impostos, e o cobrador de impostos naquela época o pessoal amava, adorava, né? Amava, se pudesse apedrejar então era beleza. Mas ele chega na casa de Zaqueu e diz a ele, Zaqueu, tua casa, você e tua casa, né? Ele, por causa dele, porque ele disse que ia restituir tudo que tivesse roubado a mais, que ia dividir tudo, né? E pronto, se agitou com Jesus. Jesus nos chama, queridos, para nós nos ajeitarmos com Ele. Agora, Ele está nos dizendo, vem a mim, vamos nos ajeitar. E agora, então, Ele vai na frente e vai dizer no verso 50, atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi onde estava Jesus. Isso é duro, vai bater no coração de vocês. Não me leve a mal, que é a Bíblia que está dizendo, viu? Pode pensar, o pastor chegou lá e falou, não vou mais na igreja, eu estou zangado. Não, olhe, ele atirou a capa para o lado. A capa naquela época servia para se cobrir do frio e à noite para dormir. Mas durante o dia eles abriam na beira da estrada para pedir esmolas. Mas esta capa representa o que, irmãos? Ele atirou a capa. Observe, se servia tudo para ele era cego. Se aquela capa era a vida dele, digamos assim, né? Ele jogou fora no mesmo instante. A capa para nós é a capa do pecado, a capa da maldição, a capa da inveja, a capa do orgulho, a capa do egoísmo, a capa da fofoca, daquela nojeira de fofoca, perturbação no juízo do vizinho, do amigo, do pai, da mulher, do marido, do irmão. É um inferno dentro de casa, é uma fofocada. Aí você viu fulano na igreja, aquele vestido, Deus é mais, coisa horrível. A irmã, você quer dizer a ela que ela é do seu grupo de louvor. E aí a discórdia, e Paulo vai dizer lá na frente, né? É bom que tenha até discórdia na igreja para saber quem é verdadeiramente cristão. Olha que coisa, mas que maluquice é essa? Não. Paulo vai dizer lá, é bom que haja dissensão entre vocês, para saber quem é verdadeiramente cristão, para saber verdadeiramente quem está com Jesus, para saber verdadeiramente quem conhece Cristo, e quem se com Ele de verdade, e aguarda a volta dEle no coração. Esses somos nós, queridos, que temos que largar nossa capa do pecado, nossos problemas, largar tudo de lado e seguir a Cristo. Ele está chamando. Olhe, ele atirou para o lado, o cego levantou-se de um salto, uma coisa absurda que ninguém nunca tinha visto naquela época. Ele saltou, pá, rápido, levantou e correu em direção a Jesus. Mas irmão, o cara era cego. Ele foi ouvindo a voz do Senhor. Quem está ouvindo a voz de Jesus? Amém? Precisamos ouvir a voz do Senhor. Urgente. Isso, queridos, é urgente. Hoje é uma grande oportunidade. Este texto, ele foi dado a mim, sentado ali, quando o irmão Clédson fez a sua pregação. Acredite, em nome de Jesus, eu sentado aqui, o Espírito Santo, eu passando com ele, abri, ele vai pregar isso aí, quando eu não sei, e eu esperei o meu momento, e o momento chegou. Nós falamos desse texto lá na semana passada, lá em casa, sentado. O Espírito Santo, abra agora, leia para eles primeiro, e depois você vai pregar lá para o povo. Não é? E trouxe até nós, para entendermos a proposta verdadeira de Jesus em nossas vidas. Queridos, eu sempre disse, depois da minha conversão, eu sou muito franco e o Senhor sabe que eu não estou com demagogia nem hipocrisia. Uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida após 36 anos sendo espírita foi quando o Senhor me chamou para a obra. E eu vou dizer a você, sem demagogia, sem hipocrisia nenhuma, eu aceitei sem problema nenhum. Não fiquei, mas espera aí, eu sou espírita, eu vou sair daqui, deixar de conversar com o povo aqui, que a gente bate um papo de vez em quando, os espíritos vêm, a gente conversa. Eu não vou esse negócio, não.
Na minha última palestra em um determinado centro espírita, o irmão perguntou se eu estava pregando parecendo um pastor. Eu digo, glória a Deus, né? Que não é um ímpio, nem um gentil, é um pastor. E aí perguntava a mim, mas você tem coragem, irmão? Olha a pergunta, olha o que ele fez aqui, ó. Coragem, levante-se, porque ele está lhe chamando. Jesus chamou, irmão. Acabou, não tem conversa não, meu velho. Chamou, siga. Se você não seguiu o chamado, sabe o que ia acontecer? O que aconteceu com a órfã? Não fez história. Quem é a órfã na Bíblia? A nora de Noemi. De onde ela é, ninguém sabe. Era bonita, era feia, era catroca, era zarolha, ela tinha um olho claro, era perneta, ninguém sabe. Órfã sumiu. Quem não segue, não caminha. Quem não segue, não faz história. E quando perguntaram a mim, Senhor, mas espera aí, se um dia o Senhor me chamar para a obra, eu vou seguir quem? Jesus. Eu prego quem? Jesus. Porque minhas palestras, quando eu fazia no centro espírita, não era só com o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sempre consultava a Bíblia. E algumas coisas estavam ali de forma estranha, e o Senhor foi abrir meus olhos aos poucos, mas na verdade, Ele já vinha me preparando para a grande obra dele. Amém? Porque se não fosse isso, eu digo a vocês, já passei por 7 assaltos, todos com arma na cabeça. Todos com arma na cabeça. E estou aqui contando história. É o meu testemunho. Amém? Então ele tirou a capa para o lado rapidamente. E olha que coisa fantástica. Porque ele fez isso. Que ele agora está vendo em Jesus uma libertação. Quem quer ser liberto hoje, levante a mão. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Ele está vendo agora em Cristo uma libertação. Oxe, o homem me chamou. Né? O homem me chamou. Jesus chamou, meu irmão. Eu vou perder tempo com o quê? Só que meu chamado foi doloroso. Mas glória a Deus foi doloroso. Porque se fosse muito fácil, tudo que tem fácil demais, o que a gente faz? Não dá valor. E outra coisa, nós temos de lembrar uma coisa muito importante. Eu falei igual a Júnior Trovão, né? Eu vou falar. Jesus falou comigo, eu vou falar. Deixem de estar tratando o Senhor como coleguinha de WhatsApp. Estamos tratando Jesus, isso é fato. Como coleguinha de bate-papo, coleguinha de WhatsApp, coleguinha de escola, de fila de merenda. Olhe, Jesus é o Senhor. Não é homem de brincadeira, não é homem de mentira e não é homem de confusão. Jesus é o Senhor. Isso aqui, meus queridos, não contém a palavra de Deus, como diz aí. A Bíblia é a palavra viva de Deus. Hebreus 4,12 é como uma espada de 12 gumes, além está cortando lá dentro, separa juntas e medulas, alma e espírito, e serve também para a justiça. E Timóteo, acho que é Timóteo, mas ele também que é para o ensino, né, Timóteo? Para o ensino, para a retidão, para chamar a atenção. Então, vocês que têm filhos pequenos, ou na idade mais ou menos, vamos usar a linguagem dele, né? Não coma reggae, não. Não deve ficar tirando onda. Dê uma tapa nele, dê uma tapa mesmo com vontade. Na batata da perna que arde. Olha, minha mãe me dava cada um aqui, Ave Maria. Bicho arde, viu? Aqui por trás, e eu tinha um cabelo grande, e não tinha como fugir dela, né? Eu passava no pique, ela, volte. Eu voltava, peraí, minha mãe, pelos cabelos, não dei risada porque eu sou careca, ó. Aí o pessoal está já, né? Mas era assim que ela fazia, para corrigir, porque eu era abusado. Mas nunca fomos ousados. Nunca respondemos aos nossos pais. Nunca fomos ousados, como hoje eu vejo, pelo amor de Deus. Isso aí, cara, não, minha mãe, eu vou tomar, não quero comer, aí sai. Não, meu filho, vem cá, está nervoso. Pega aquela sandália antiga, havaiana, que era dura, feito cão, que Chico Anísio fazia propaganda, lembra? Né? Não solta tira, não tem cheiro, mas ele não dizia que era mole. Pega aquela sandália, ou então vai ali no mercado modelo, ou na feira. Tem uma tábua de tamanco, minha mãe usava, era assim.
pega ela pela parte de trás, que é mais fina, e deu uma taubada na batata, uma só, pronto. Meu irmão, você me bateu. Essa foi para lhe alertar. O agora daí para frente é com você, né? Ardeu, meu filho. Pô, ardeu. Pô. Aí vai sair, né? Vai ficar todo inchado. Agora, se você tiver pena, aí acabou. Aí já era, estragou tudo, jogou tudo para água abaixo. Então, nós temos que largar nossa capa. E olha o que vem agora de mais importante. Tome para vocês, que eu tomei para mim. Olha o que ele vai dizer. De um salto foi até Jesus, que ele perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Queridos, o que vocês querem que Jesus faça com vocês? Essa é a pergunta. Jesus pergunta a nós esta noite: o que queres que eu te faça? O que queres, pastor Juraci, que eu faça na sua vida? Compre um carro? Lhe dê uma casa? Né? Lhe dê riqueza? Que parte meu podia perguntar tudo isso a ele. Eu quero uma esmola, eu quero comer melhor, né? Eu quero uma capa mais resistente, eu quero um ambiente. Jesus está dizendo para nós, ele está nos dando agora uma escolha. Ah, pastor, mas aí é complicado. Pronto, é complicado? Vamos voltar um pouquinho lá, na parábola do jovem rico. Né? Simples. Mestre, o que é que eu faço para ser salvo? Jesus dá 2 cortadas nele. Primeiro, ele não era bom, né? Mestre, vós que sois bons. Opa, calma. Segura aí, meu irmão, seu reggae. Negativo. Bom, ó, é velhinho lá em cima. Eu vim aqui de passagem para dar a vocês a minha ideia. Vá lá, venda tudo e venha. Vender tudo? Pô. Aí saiu, né? Cabisbaixo, triste, porque tinha muitos bens, mas Jesus conhecia o coração dele. Ele era apegado aos bens materiais. Ele perdeu então a oportunidade. Jesus deu ou não deu a escolha? Ele dá a cada um de nós esta noite uma escolha. Nós temos que escolher. Ele não vai nos obrigar a seguir ele, não, porque não tem nenhuma passagem bíblica que ele pegou alguém pelo braço e você tem que seguir a mim. Ele não disse isso a ninguém. Eu vim para o mundo, mas o mundo... Qual foi a culpa que Jesus teve? Qual é a culpa que ele tem hoje, essa noite, se você não aceitar Jesus? Qual a responsabilidade que ele tem sobre você, se você não quer estar com ele? Não é, meu irmão? Não quero. Eu sempre digo, quem quer, quer. Quem não quer, não quer. Dizia nas pregações, olha, você leu a Bíblia, meu filho? Ah, estudei. Você conheceu Jesus? Ah, conheci. Você vai querer ficar? Eu acho que eu vou. Não, tem que achar não. Existe meio Jesus? Onde é que tem meio a Bíblia? Meio Deus? Não existe meio Jesus. Então, queridos, quem é cristão, e quem não é, não é. Só tem um detalhe. Se quer entrar, eu sempre digo isso. Se quiser entrar na presença do Senhor, entre e fique. Fique, porque eu conheço, vocês também conhecem, com certeza, vários irmãos nossos que chegaram aqui. Ah, bispo Carlos quer me batizar, eu recebo o Espírito Santo, e beleza, coisa e tal, jogou no chão, se balançou, e comeu bolo em casa, fez festa, tomou vinho, e no outro dia, estava lá embaixo, no pagode, só no reggae. Cadê Jesus? Cadê o batismo? Aí quando vem a cobrança, porque o Senhor é vingativo, e a ira dele desce sobre cada um de nós. Tenha certeza disso. E quando entra, ele entra cortando. Pastor, mas Deus é perverso assim? Não, ele é justo. De Gênesis e Apocalipse, a Bíblia fala o quê? Nós temos que ser obedientes. O tempo todo, querido, Josué, seja forte e corajoso, onde da minha palavra, na minha presença, onde você colocar a planta do seu pé, será seu. Irmãos, onde vocês colocarem a planta do pé de vocês, a mão, já está dado. Tenha certeza disso.
já está dado, porque é nosso, ninguém tira, porque foi Ele que nos deu, é Ele que está nos chamando para o caminho. Então ele dá a ele agora uma escolha, e ele responde, mestre, que em outras traduções vai falar Rabone. Rabone era mestre, professor, era um título de mais honra e mais respeito. Você só vai ver 2 vezes na Bíblia essa palavra, que é justamente aqui nesse texto, e lá na ressurreição de Cristo, quando ele se apresenta a Maria Madalena, que ela chama Rabone, ou seja, mestre, o senhor está aqui. Ele vai lá e diz ao povo que cheguei e me encontro lá na frente. Não fique desesperado, não fique nervoso, sou eu mesmo. Para não fazermos igual a Tomé que duvidou. Bote o dedo aqui, Tomé, vê se sou eu não. Ah, Senhor, me perdoe, estou vendo que é o Senhor agora. Será que precisamos verdadeiramente que Jesus nos prove desse jeito? Irmãos, não queira não. Não queira, porque eu fui desafiar. Até porque ele mesmo diz, né? Me prove. E eu fui nessa onda lá em Malaquias me provar, e acabei me ferrando com Jesus, né? Mas depois eu olhei, mas Deus não disse que era para provar? Disse, você provou, e está recebendo agora o fruto, né, da sua cobrança. Porque é assim que ele trabalha, queridos, não tem para onde correr não. Então ele vai pedir, mestre, que eu possa ver de novo. Ele podia pedir qualquer coisa. Jesus pergunta para nós esta noite, vocês querem ver Jesus? Vocês têm certeza que estão vendo Cristo? Vocês têm certeza que Jesus habita no coração de vocês? Nós, né? Nós, vocês não nós. Nós temos a certeza que Jesus está em nossos corações. Eu antes de ir para casa, estava estudando e orando o Espírito Santo, porque eu já disse aqui, não sei se eu disse, vou dizer de novo, que ouviu, que não viu, ouve agora, né? Eu não levava fé não, viu, queridos? Eu não falava mal de crente, não. Até porque o testemunho de Jeová batia minha porta, eu entrava, debatia com ele, discutia, conversava. Qualquer um que fosse minha casa, eu abria a porta. Não tinha problema nenhum. Mas eu não levava fé. Não é que eu não tinha crença, né? Eu não levava fé. Não levava fé. O Espírito Santo, o pessoal está dividindo Deus. Dividindo Deus, o negócio de Espírito Santo é conversa fiada. Ô, meu irmão, não é não. E eu conheci de uma forma ruim, da desgrama, digamos assim, né? Conheci da pior forma possível o Espírito Santo. Mas fiquei feliz, porque ele abriu meu coração, abriu a minha visão, abriu a minha mente, como disse o irmão Eric aqui, né? Nós somos iguais perante a Deus, mas eu digo um pouquinho mais, nós temos que mudar a mente. A única forma de nos aproximarmos de Deus, entender Jesus, é mudando a nossa mente. Ah, irmão, como é que eu consigo isso? Devocional, Bíblia. Devocional, Bíblia. Devocional, Bíblia. Oração, jejum, devocional, Bíblia. Oração, jejum, devocional, Bíblia. Não tem outro caminho, sabe por quê? Olha o que ele vai dizer para a gente aqui agora. Vá, disse Jesus, vá, você foi salvo porque teve fé. E olha o que ele fez imediatamente. Nós conhecemos no português que imediatamente é aquela coisa que acontece de imediato. Tome aqui R$100 me dê. Porque se eu não puxar logo, o bicho bota no bolso, eu não pego mais, né? Então, tome 100, venha. De imediato. Queridos, Jesus pergunta para nós, se nós queremos seguir Ele imediatamente, hoje, amanhã e sempre, porque Ele foi ontem, Ele é hoje, Ele é amanhã e Ele é sempre. Não existe outro Deus, só existe um Deus. E este nos chama esta noite, agora, nesta oportunidade. Se você não aceitou Jesus, não perca tempo, porque agora o que Bartimeu está vendo em Cristo, um caminho. Bartimeu vê agora em Cristo um caminho. Olha que nós já vimos que ele viu uma esperança, viu uma oportunidade, viu uma libertação, e agora ele vê em Cristo um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém
Ele não disse um outro, ele disse: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Amém? Não adie a salvação de vocês. Não hesite em receber Jesus. Não deixe para depois. Aproveite nesse momento e volte para Jesus. Segundo Coríntios capítulo 6, 2b, diz a palavra de Deus: eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Provérbios 27, 1 diz: não te glorias no amanhã, porque não sabes o que um dia pode trazer. Jesus está dando uma escolha. A responsabilidade agora é nossa, de escolher Jesus ou morrer indo para o inferno sem Cristo. Charles Spurgeon, grande pregador, vai nos dizer uma frase fantástica, um pensamento excelente. Preste bem atenção. Não somos o caramelo da terra, que maravilha. Se fôssemos doce, o que aconteceria? As formigas já tinham destruídos, mas nós somos o sal. O sal da terra, algo que o mundo tem vontade de cuspir e não de engolir. Quem gosta de crente? Quem é que gosta de crente aí fora? Mas nós somos o sal da terra, e Jesus vai dizer mais ainda no Sermão do Monte: nós somos também a luz do mundo, e é isso que o mundo não compreende. Irmãos, vivamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. O mundo não tem nada a nos oferecer, só depravação, adultério, perseguição, imoralidade, prostituição, vandalismo, molequeira e tantas outras coisas, que é contrário à palavra de Deus. Volte para Jesus, Ele é o único caminho. Eu prego, dando meu testemunho, porque foi isso que eu vivi, foi isso que eu enfrentei, e Ele me trouxe até aqui. E se Ele me trouxe aqui, é porque tem um propósito na minha vida e na vida de todos nós. É nisso que eu creio e confio. Mas vocês podem perguntar: mas o que o cego de Jericó nos ensina? O que é que ele nos ensina aplicando o texto em nossas vidas? Ele está dando uma lição de confiança. Uma lição de confiança. Lembre-se que ele disse que ele era um homem cego. Ele não permitiu que Satanás, os inimigos, como os amigos de Jó fizeram, ele não permitiu. Amém? Ele levantou de um salto, ele nem contou conversa, foi direto, jogou tudo fora. Isso aqui nada me pertence. Pá, correu. Senhor, eu estou aqui. Ouçam o chamado. E finalizando, o que é que nós podemos também aprender com esse texto, queridos, diante daqueles que estão contra nosso clamor de fé? Devemos perseverar e clamar cada vez mais, porque o pessoal aí fora nos detesta, nos odeia. Mas tem um detalhe interessante: quando o bicho está pegando, o que é que eles fazem? Ô irmã, você que é crente, me diga aqui, né? Ô irmã, bate na nossa porta. Então, concluindo, meus irmãos, Bartimeu acreditava que Jesus poderia salvar ele, e ele aceitou Jesus. Amém? Então, qual é a sua necessidade hoje? Hoje, agora, é salvação? Sua necessidade hoje é força, é conforto, é sabedoria? Entregue-se a Jesus. Amém? Ele é o único que pode nos salvar, mas ninguém pode nos salvar. E eu convido, tomando essa liberdade, Bispo Carlos, em nome de Jesus. Mas se eu quiser, o senhor pode vir também. Convido aquelas pessoas, se esta palavra vocês compreenderam verdadeiramente nos seus corações, e tem certeza que vão sair daqui edificados na fé, fortificados na palavra do Senhor, mas não aceitaram Jesus, vem aqui na frente. O inimigo está torcendo para vocês não vir. Está dizendo que não vai não, esse cara é maluco. Que negócio de Jesus, papo de igreja, papo de crente. Não permita que ele penetre nos seus corações e nas suas mentes. Vem aqui na frente, né? Receba a unção do Senhor, aceite Jesus, aceite o chamado.
Ele está dizendo: venha, meu filho. Bartimeu não contou conversa. Vamos imitar Bartimeu. Vamos seguir Jesus. Vamos aceitar Jesus. Ele é o único, queridos. É o único. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. E nos permita que tenhamos uma excelente noite em nome de Jesus. Bispo Carlos, palavras com o Senhor. Muito obrigado. Vamos ficar de pé, igreja do Senhor.